Então vamos lá, bom dia, bom dia. Na aula passada a gente viu, né, sobre a regionalização do Brasil, onde a gente tem a regionalização do IBGE e com o decorrer do tempo nós tivemos outras regionalizações a partir das macro-regiões, né, geoeconômicas, lá do Pedro Pinchas Geiger. Depois a gente teve de Roberto Lobato Correia, né, outra regionalização, que foi sobre a divisão regional do Brasil, né, em 1989. Depois a gente teve os 4 Brasis de Milton Santos, tá, em 99. Milton Santos, que dividia de acordo com o meio técnico, científico e informacional, onde ele colocava o quê? A região chamada, né, de região concentrada, sul, sudeste do Brasil, como as regiões onde tem esse meio técnico, científico e informacional de forma, né, mais intensa, né, através de fábricas, de indústrias e por aí vai, certo? Meio técnico, científico e informacional. Então, essas regionalizações que nós tivemos no Brasil, elas contribuíram também para a dinâmica populacional e de produção, né? Então, a gente vai ver que nós temos regiões com dinâmicas diferentes, né? Deixa eu colocar aqui. Então, as propostas de regionalização do Brasil indicam que o território brasileiro vem passando por dinâmicas populacionais, né, e de produção bastante intensas. Então, a gente tem o quê? A expansão da rede urbana, que ocorre no Brasil desde meados do século XX, impõe transformações sociais em todo o país. Se eu estou expandindo a minha rede urbana, né, aumentando ali as cidades, né, então eu vou ter uma dinâmica diferenciada, né, uma procura maior por emprego, né, investimentos ali em infraestrutura nas cidades. Eu tenho toda uma transformação. Então, novas características territoriais de ocupação, produção e transformação socioespacial. Com o quê? Com a criação de municípios e com a expansão urbana, tá? Então, o crescimento das cidades, ele influencia muito, né? A criação de novos municípios, e aí a gente tem 224 municípios. Nossa, para isso tudo, né? O Espírito Santo tem 80 e poucos municípios e a maioria bem desenvolvidos. Piauí tem 224 e outros lá no papel para serem criados. Uma discussão para dividir ainda, né, há anos, o estado do Piauí em 2, né? Estado do Gurgueia e estado do Piauí. Mas, enfim, essa criação de novos municípios, essas mudanças, né, essa transformação socioespacial, ela faz parte dessas características atuais, né, territoriais, de ocupação e de produção que a gente vive hoje, né? E aí você tem o quê? Um destaque nesse momento para as regiões norte e nordeste do Brasil. O norte e nordeste, gente, eles vêm crescendo bastante, né? Bastante mesmo, no que diz respeito à instalação de novos polos, né? De tecnologia, de alta tecnologia. Eu coloquei aqui essa imagem, né? Dessas torres de energia eólica aqui no Piauí. Eu fiz um trabalho no mestrado a respeito disso. Eu pesquisava justamente a implantação dessas torres de energia eólica no sudeste do Piauí, no município de Marcolândia, que é na divisa com o estado do Pernambuco, né? Então, lá, você tem torres instaladas, você tem uma mão de obra, você tem alta tecnologia, né? Você tem mão de obra estrangeira, lá você tem canadenses, principalmente canadenses e espanhóis, né? Engenheiros trabalhando lá nessa área do complexo eólico. Assim também como a gente tem em São João do Piauí, né? Energia solar, fotovoltaica, né? A gente tem também essa alta tecnologia na região norte e nordeste. Hoje o Nordeste é o maior produtor, né? O terceiro, perdão, aliás, o maior produtor de energia eólica do Brasil, e o Piauí é o terceiro, né, maior produtor de energia eólica. Para a gente ter uma noção, os melhores ventos estão aqui. E aí,
os engenheiros, né, eles visualizam de longe. Então vamos instalar, né, essas torres de energia eólica, energia solar, já que a gente tem um sol, né, pesado aqui, bem intenso, instalar lá no estado do Piauí. E isso, né, através dessa alta tecnologia, faz com que a economia do estado ela tenha, né, um avanço bem maior. Então, a região norte, nordeste, região norte, né, você tem a Zona Franca de Manaus, que há anos, né, ela vem só crescendo, crescendo, crescendo. Meu celular pode ter sido produzido lá na Zona Franca de Manaus, né, o meu computador, um eletrodoméstico que eu tenho na minha casa, né, uma moto, um carro que eu utilizo, e por aí vai. Então, a instalação desses novos polos ligados ao setor de alta tecnologia, eles estão sendo bem intensos na região norte e região nordeste do Brasil, tá? E em relação, novamente, à questão, aliás, deixa eu só voltar aqui. Pronto. E aí a região nordeste, no caso, né, como eu já falei, da questão da energia eólica e solar, ela não é tão recente, né? Aliás, ela não é tão distante, ela é algo mais recente. Energia eólica e solar a gente ouviu falar outro dia aqui no estado, né? Sobre esses investimentos. Só quem conhece mesmo de perto ou a história, né, que vai entender que é algo bem, parece coisa de outro mundo, né? Você sempre teve um vento favorável, né? E instalar essas torres, né, esses aerogeradores em lugares, né, no semiárido piauiense, a população ela só tem a ganhar, né, e o Estado a ganhar também com isso, né. Então, assim, o estado do Piauí está crescendo bastante e a região Nordeste, né, ela recebe, assim como a região Norte, investimentos públicos e privados, né, no caso dos privados, né, através dessa energia eólica, onde você tem canadenses, espanhóis trabalhando lá na região, trabalhando, né, só um destaque aqui rapidinho, com a parte mais qualificada, né? Se eu não tenho uma mão de obra, eu não tenho, vou procurar um engenheiro no interior do Piauí, lá na cidade de Marcolândia, né? Eu não vou encontrar, né? No máximo, pessoas para trabalhar na construção civil. E é isso que acontece lá. As pessoas da região foram empregadas para trabalhar na construção civil e as pessoas, né, de fora, que vieram de fora, né, a mão de obra estrangeira, né, trabalha na parte mais técnica. Mas mesmo assim, tem grandes benefícios, né, para a população. Então, investimentos públicos e privados, eles proporcionam à região Nordeste um constante ritmo de crescimento econômico, tá? Outra questão, um exemplo aqui, é a soja, né? Aqui no Piauí. Se tem na região da Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Matopiba. Depois eu vou trazer um mapa dessa Matopiba para vocês verem. É a região, né, onde tem grandes investimentos, grandes áreas, né, de produção de soja, e ali você tem investimento estrangeiro também, dos sulistas, né? Aqui no Piauí, São João do Piauí, Uruçuí, Bom Jesus, você tem grande quantidade, né, de sulistas que vieram para cá desde a década de 70. E ali você tem investimentos, né, no maquinário agrícola diferenciado, parece coisa, né, de outro mundo, né? Mas essa região da Matopiba é uma das que mais cresce, né, no que diz respeito à soja, é a maior, na verdade, no Brasil, né, que inclui esses 4 estados. Então, recebe também investimentos públicos, investimentos privados, né, e faz com que a região Nordeste cresça, né, já que eu tenho 3 estados aí nessa Matopiba, né, Maranhão, Piauí e Bahia, na região Nordeste. E o Nordeste, ele foi conhecido como Tigre Nordestino e também como Califórnia brasileira, justamente por causa desse avanço do crescimento econômico, tá? Por isso que foi chamado assim. E aí eu tenho, deixa eu só voltar aqui, a respeito ainda da expansão urbana, né? Da expansão urbana com a criação de municípios, né? A porcentagem da população que vive na área urbana por região no ano de 2015. Então, é um dado aqui
do PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, tá? Eu tenho o quê? Porcentagem da população que vive na área urbana no ano de 2015. O Brasil, a região sudeste, é a região mais urbanizada, né? Eu falei, Piauí tem 224 municípios, Espírito Santo tem 80 e poucos municípios. Espírito Santo, se comparado com o território do Piauí, ele é bem pequeno, né? Nossa, se comparado não, você olhando aqui, ó, né, você vê que ele é bem pequeno. Mas é um estado muito urbanizado, né? Em relação, bem diferente do Piauí. Toda a região sudeste, Minas, né, São Paulo e Rio de Janeiro, né, que fazem parte da região sudeste, tem 93% da população que vive na área urbana, né, bem urbanizada, que vive na área urbana. Seguindo da região nordeste, você tem, né, o centro-oeste, né, o centro-oeste, depois o sul do Brasil, depois o norte, aí que você vem para o nordeste, né? Poxa, professora, mas o norte não é mais urbanizado, aliás, não, o nordeste não é mais urbanizado? Não, né? O norte, apesar de ter uma grande quantidade, né, de áreas com vazios demográficos devido a florestas amazônicas, né, vazios demográficos porque não tem ninguém morando ali, né, ocupando. Então, devido à floresta amazônica, é mais urbanizado que a região nordeste, tá? Mais urbanizado que a região nordeste. Só para a gente entender um pouco aqui. Modernização da agricultura no Vale do São Francisco, são alguns pontos que importantes, né, a respeito de investimentos públicos e privados, porque quando você tem o crescimento da população urbana, o crescimento econômico ali no município, né, então fica tudo investimentos públicos, investimentos privados, então fica mais fácil, né, você ter outras formas, né, de mudança, né, de ocupação, de produção socioespacial. Então a gente tem aqui na região Nordeste, né, eu destaquei aqui, que vem trazendo também no livro de vocês, a modernização da agricultura no Vale do São Francisco, né? Não sei se já ouviram falar no Vale do São Francisco, principalmente nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Petrolina e Juazeiro, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro na Bahia, pertinho ali, divididos apenas pelo Rio São Francisco, né? Era uma área bastante, não era utilizada, né, para o cultivo, né, da fruticultura e hoje, né, atualmente, é uma das mais utilizadas no Brasil, inclusive toda a produção, a maior parte da produção vai para fora do Brasil. Aí você tem uva, maçã, goiaba, frutas, né? E verduras também na região, legumes, né? E aí no Vale do São Francisco, Petrolina e Juazeiro também. Minha mãe, ela vende frutas aqui na minha cidade, né, no interior, e essas frutas elas chegam toda quarta-feira aqui, vindas de lá, de Juazeiro e também de Petrolina, né? E abastece não só o comércio interno, mas abastece o comércio externo também, né? Vai lá para fora essas uvas, né? Às vezes está com preço mais alto porque ela chega, né? Produz aqui, é produzida aqui, mas grande parte da sua produção vai lá para a Europa, né? Para a Ásia, e aí vai ficando aqui com um preço mais alto, né? Às vezes eu acho super caro, às vezes não, sempre achei caro, uma caixinha de morango. E eu não entendia bem isso. Nossa, mas é caro, sendo que produz aqui dentro do Brasil, não é algo que vem lá de fora. Por que é tão caro? Porque a maior parte desses frutos, eles vão lá para fora, né? O arroz, por que o arroz está um absurdo aqui? Justamente por isso também, né? É uma commodity, né, que é bastante exportada, e aí aumenta o preço para a gente aqui, né? Então, o Vale do São Francisco, né, com essa agricultura modernizada, ele tem grande influência também na economia da região Nordeste, né? Economia da região Nordeste do Brasil como um todo, né?
Não sei se vocês já ouviram falar também em melancia quadrada, que eu achei bem interessante. Outro dia, quando eu vi sobre isso, né? Os europeus, eles escolhem, né? O comércio europeu, né? A forma que eles vão comprar as frutas, né? E legumes, verduras aqui do Brasil. E aí eles falam, ó, eu quero um morango de tal forma, eu quero a uva assim, a uva sem semente, né? A uva com semente ou sem semente. E aí outro falou, né, uma vez que queria essa espécie de melancia quadrada, onde é tipo assim uma caixa, né, e aí você vai, planta ali a semente e ela vai crescendo, 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 né, com tanto agrotóxico, né, cresce rapidinho, e aí ela vai ficando ali no formato quadrado. Olha só. Enfim, modernização da agricultura, né, que não era só, que antes era lá para o sul do Brasil, né, e aí você tem atualmente, né, aqui no Nordeste, no Vale do São Francisco. Instalação de novos polos industriais, políticas públicas de transferência de renda, aquecimento do consumo regional. Como assim aquecimento do consumo regional? Se eu tenho grandes indústrias, eu tenho geração de emprego. Se eu tenho geração de emprego, eu vou ter dinheiro, a população vai ter dinheiro e vai continuar comprando ali, movimentando, aquecendo ali o comércio. Por isso, aquecimento do consumo regional. Complexo portuário de Suape, que é o porto mais importante da região Nordeste. A gente tem portos, né, no Maranhão, que é o porto de Itaqui. A gente tem o porto de Pecém, lá em Fortaleza, no Ceará, e temos o porto de Suape, né? Temos o porto também lá em Ilhéus, temos o porto em Salvador, mas o porto de Suape é o mais importante da região Nordeste, tá? No estado do Pernambuco. Essas torres de energia eólica que eu mostrei para vocês aqui no Piauí, elas vêm lá de fora, lá da Europa, em navios, chega no porto de Suape, no Pernambuco, aí que vem para o Piauí. Algumas, né? Porque algumas cidades aqui do Piauí, também na região de Marcolândia, né? Se eu não me engano, é Caldeirão Grande, é uma cidade bem pequena, né? Ela está produzindo hoje peças de energia eólica, mas muitas, né? Vem de fora, vem da Europa, atraca, né, lá no porto de Suape, no Pernambuco, aí que chega até o Piauí. A soja, que é produzida lá em Uruçuí, ela vai através de carros, né, de caminhões, na verdade, lá para o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, para de lá e para a China, né, para a Europa, para os Estados Unidos também, certo? Então, assim, só para a gente entender a importância, né, da região Nordeste, né? Políticas públicas, né, de transferência de renda, né, como a gente sabe, programas governamentais, né, do governo federal, por exemplo, né? E aí você tem aqui, eu coloquei aqui um print de algumas reportagens, que é o trabalho que eu quero colocar para vocês. Essa agência IBGE Notícias, é justamente assim que vocês vão colocar no Google para pesquisar, ela traz muitas informações. Essa informação é de 2017, tá? Então, assim, eu vou deixar vocês livres para escolher. Procurar um mapa. Ah, professor, eu achei esse mapa aqui que mostra, né, o Rio São Francisco, não, o Vale do Rio São Francisco, que fala sobre a fruticultura, né? Algo mais atualizado, aliás, isso aqui foi atualizado em 2019. Possível. Ah, professor, eu prefiro fazer um texto, né, com as 20 linhas, né, sobre o tema. Você vai ficar a seu critério. Ah, professor, eu encontrei um gráfico sobre o tema. Aí você coloca lá também, tá? O gráfico explica, o mapa e explica, ou apenas o texto, certo? Eu vou colocar direitinho lá na plataforma como é que vocês têm que fazer. Então, no Vale do São Francisco, o censo colhe dados de frutas que ganham o mundo. Então, você tem aqui informações, né, sobre o Vale do São Francisco, né, Petrolina, Juazeiro, né, e mais informações que é onde vocês vão, não é só para copiar e colar, tá? Vocês vão colocar o posicionamento de vocês também. Vale do São Francisco, Porto de Suape.
Você pode escolher. Ah, eu quero falar sobre o Vale de São Francisco. Não, eu quero falar sobre o Porto de Suape. Porto de Suape, lá no Pernambuco, né? Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, perdão. E aí você tem 40 navios, né, esperados, 2 navios fundeados, navios atracados, 16.743.382 acumulado na movimentação de cargas, tem 100 empresas instaladas e 100 polos de desenvolvimento. Olha só, 100 empresas instaladas aí na região desse porto. Aqui, esse dado aqui, ó, porto em tempo real. Quando você clicar lá, você vai ver. Ontem, quando eu olhei, eu acho que eram as 8 horas da noite, estava dessa forma. Mas sempre vai mudando, porque os navios não vão ficar, né, o tempo todo lá também, né? Então, vocês entram e vocês visualizam muitas informações. Se quiser pegar algo daqui também, a importância do Porto de Suape para a região Nordeste, para o Brasil, é essa e essa, por isso. E aí vocês buscam mais informações, porque na região a gente tem 100 empresas instaladas, com mais de 10 polos, como empresa tal e tal. Vai citando os exemplos até concluir, tá bom? Algo bem interessante também nesse site aqui, que a energia tem impacto no PIB de municípios do Nordeste, na agência IBGE Notícias. Você busca lá também. Estou colocando esses sites justamente porque a gente tem muita informação falsa, né, em outros sites, e esses são bem com informações, né, verídicas. E aí vocês buscam lá também. Ah, professora, eu quero falar de energia eólica, né, na região Nordeste. Pronto, coloca lá também. Tudo sobre a região Nordeste, tá? E, por último aqui, Matopiba Agro, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Mês de janeiro de 2020, Porto de Itaqui amplia capacidade de escoamento. Porto de Itaqui do Maranhão, que já é o maior arco norte em exportação de soja, né? Deve ampliar a sua... Então, assim, sua operação com sojas, né? Com a questão da produção de soja, né? E milho também, e farelo de trigo. E assim, são informações que é isso que eu quero de vocês. Já estão aqui, né? Nesses 3 sites, né? Onde vocês vão buscar